Bem-vinda, bem-vindo. Seguramente você já ouviu falar do Sagrado Concílio Vaticano II há 60 anos, mais especificamente no mês de outubro de 1962, o então Papa João XXIII, hoje São João XXIII, inaugurava na Basílica de São Pedro o Concílio Vaticano II, na presença, olha que coisa bonita, de mais de 2.400 bispos do mundo inteiro. Inclusive o nosso falecido e emérito Dom Antônio estava lá. E uma imensa multidão de fiéis na praça em Roma inteira, a Praça de São Pedro. E você sabe o que foi o Concílio Vaticano II? Já ouviu falar? Seguramente alguma crítica já escutou. Para aprofundarmos nesse tema que gerou transformações, e transformação não vem sem conflito, profundas na Igreja, eu converso com Pedro Luiz Amorim Pereira, mestre em Teologia Pastoral da PUC São Paulo, pós-graduado em Doutrina Social da Igreja e atualmente é assessor editorial da Paulus Editora. Bem-vindo, seja bem-vindo, Pedro Luiz. Muito obrigado, Padre Antônio. Boa tarde a vocês que acompanham essa roda de conversa. É bom estar aqui. O Brasil inteiro acolhe você, Pedro, e nós conversamos também com o Padre Marcos Tiago da Silva, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora da Luz. Se é de Minas, é bom, em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Antônio Donizete, todo o povo de Deus que nos acompanha pela TV Divino Pai Eterno. É uma alegria estar com vocês para refletir sobre essa temática tão importante do Concílio Vaticano II para a vida da nossa Igreja. É uma alegria somar forças na reflexão e nesta tarde tão bonita chegar ao coração de tantas pessoas que nos acompanham por meio desse canal. Que bacana. Então, Pedro Luiz, se tem um tema que brotou do Sagrado Concílio, foi a dimensão, a missão e a identidade do sacerdócio comum dos fiéis. Na sua experiência de leigo, não é? Você é leigo. Na sua experiência, qual é a contribuição a partir do seu lugar de leigo que o Sagrado Concílio deixa para a Igreja? Olha, antes de tudo, é a possibilidade de se fazer próximo. Eu penso que a proposta de João 23, de São João 23, é de que a Igreja fosse mais próxima. E a gente vê esse projeto, lógico, se desembocar agora na sinodalidade colocada pelo Papa Francisco. Nesse sentido, eu acho que houve uma permissão e uma abertura maior para uma série de coisas da participação laical. Não que isso não viesse acontecendo antes com a chamada ação católica, mas o concílio veio lançar bases mais sólidas, não é? A permissão, por exemplo, para um estudo de teologia por parte dos leigos, aquilo que é o apostolado dos leigos dentro da comunidade cristã, mas também no mundo, deixando muito clara e muito específica a missão laical dentro da sociedade, seja na ação política, seja na ação social, ou seja, o concílio ajudou os leigos a saberem ou ter desperto qual é a sua real função na igreja e na sociedade, e o seu papel e o papel que o leigo deve desempenhar dentro dessas realidades. Nesse sentido, é trazer a realidade eclesial também para a responsabilidade do leigo. Essa, sem dúvidas, é a principal contribuição. E hoje, lógico, com essa discussão sobre sinodalidade, essa responsabilidade aumenta ainda mais. Sem dúvida, Padre Marcos. Do ponto do lugar do sacerdote, a missão e a teologia do sacramento do batismo que desemboca do concílio traz também a figura do Espírito Santo. A Igreja é por excelência e o Espírito Santo é por excelência uma figura que brota fortemente do concílio. Hoje, nós precisamos nos abrir a essa força do Espírito para suscitar na Igreja essa capacidade de santificação do mundo. Falta-nos isso?
Olha, a eclesiologia de comunhão pressupõe, antes de tudo, esse envolvimento com a graça do Espírito Santo, que é aquele que gera a unidade na vida da igreja. Todo o espírito do Concílio Vaticano II se dá com esta preocupação de um adornamento, né? Ou seja, deixar que o Espírito sopre aonde quer e nos conduza aonde precisamos estar. Então, ao falar de uma teologia para os tempos atuais, nós não podemos perder de vista desta incidência do Espírito Santo como ponto de encontro e ponto de unidade. E uma experiência de fato espiritual, ela gera sempre uma unidade, um respeito pelas diferenças, né? E o concílio, na sua aplicabilidade, remete a esse movimento, né? De abertura, de acolhida, de proximidade e, ao mesmo tempo, de unidade. Então, pensar na atualidade do concílio e também dessa incidência do Espírito Santo na vida da igreja é pensar nessa capacidade de estarmos abertos, né, à ação e ao direcionamento de Deus. Portanto, é importante quando o Senhor traz para nós a eficácia, né, esse assento no Espírito Santo na vida da igreja. Sem essa liberdade que o Espírito Santo gera em nós e na igreja, dificilmente nós vamos conseguir corresponder a uma identidade de fato eclesial, a uma igreja viva, né? A gente não pode perder também essa consciência. E quando a igreja retoma o olhar sobre si, ela retoma essa consciência que ela é um organismo vivo, né? Que o Espírito Santo a sustenta, a dinamiza e a direciona sempre. Então, essa abertura à novidade. Falar do Espírito Santo é sempre recordar o elemento novidade na vida da igreja. Eu, na minha formação, não sei contigo, Padre Marcos, e também com você, Pedro Luiz, a minha formação foi na filosofia e teologia nos anos 80, começo de 90. A gente vivia os primeiros embates dos frutos do concílio. E era tenso, não era simples não, mas era de uma fecundidade, era de um entusiasmo, era de uma vivacidade que às vezes eu penso que aquele nó que havia um movimento muito grande, acho que Bento XVI corrigiu de forma espetacular, uma compreensão limitada do concílio, que era um evento de ruptura, e ele recupera, se é do Espírito, é sempre de continuidade. Pedro Luiz, ruptura ou continuidade? Continuidade, não há dúvidas. Aqueles que colocam o concílio como algo novo, uma grande novidade, talvez ainda precisam compreender que o concílio vem, primeiro, na esteira dos outros concílios da igreja e que ele vem retomar algumas coisas, lógico, que foram perdidas e que precisavam ser colocadas novamente em evidência, mas dizer que houve uma reinauguração da igreja ou que houve aí um novo fundamento, isso é equivocado do ponto de vista teológico também, até do ponto de vista histórico. A gente tem um sadio orgulho da história da igreja fundada por Nosso Senhor e, de repente, vamos dizer que nos anos 60 ela foi refundada. Não é assim que funciona, né? Pelo menos ao nosso ver. Ela é uma continuidade, por exemplo, retomar a herança da patrística, retomar, como disse o Padre Marcos e o senhor também, Padre Antônio, o protagonismo do Espírito Santo na vida sacramental, na vida espiritual. Tudo isso foram coisas que foram menos evidenciadas lá atrás e que, com a chegada do concílio, lógico, se tornaram novamente evidência. Essa imagem do adornamento, de abrir as janelas e o Espírito sopra onde quer, como disse o Padre Marcos, é justamente para deixar que o Espírito reavivasse algumas brasas que precisariam ser reavivadas, né? Mas nunca reinauguração. Maravilhoso. Padre Marcos, sim. Os temas mais fortes do concílio, eu acho que o concílio é algo tão vivo, tão forte, que eu gosto sempre de falar sobre o concílio a partir de experiência existencial. Os temas mais fortes, nevrálgicos, o senhor ou você é tão jovem, colabora na formação, reitor de um seminário. Os temas do concílio, as conclusões do concílio que têm
forte novidade hoje na formação dos futuros homens e mulheres da evangelização, dos sacerdotes e dos leigos. Quais temas são absolutamente necessários de um enfrentamento por causa da força, da novidade e da atualidade do concílio? Padre Antônio, eu sempre comento assim que o concílio tem esta incidência existencial. E prova disso que eu sempre gosto, quando vou falar de Concílio Vaticano II, eu sempre lembro o discurso de João 23, após a primeira sessão do concílio, onde na praça ele convocava a comunidade a voltar para casa, a olhar para os membros da família, a manifestar o amor de uns para com os outros, né? E aí, a partir desta incidência existencial em nossa caminhada cristã, eu digo sempre que a atualidade do concílio é porque ele conseguiu abordar todas as dimensões da igreja. E ao olhar para a própria igreja, deixou-nos esta riqueza, né? Que o tempo todo nós temos que buscar aprimorar, o tempo todo nós temos que revisitar os ensinamentos deste concílio para, de fato, correspondermos à missão da igreja. Então, essa fidelidade, que eu gosto de usar também esta palavra, né? Além de continuidade, é uma busca de maior fidelidade. E entre os temas tratados neste concílio, que principalmente no campo da formação, nós temos a exortação, o decreto, né, Presbyterum Ordinis, que trata da vida dos presbíteros, da formação, da missão e da identidade sacerdotal. E esta é a novidade, se a gente poderia dizer assim, está que a compreensão do ministério ordenado não se dá mais numa superioridade, mas no serviço ao povo de Deus. E como extensão da graça batismal, como desdobramento da eficácia do sacramento do batismo, fonte de todas as vocações, nós teremos a vocação específica. Mas, acima de tudo, essa compreensão do sacerdócio comum dos fiéis, esta possibilidade de agirmos enquanto igreja, independente de estar no estado clerical, né? Então, o ministério ordenado passa a ser concebido e vivido, do ponto de vista mais pleno, como um serviço de comunhão, e não como um serviço acima, no topo da hierarquia do povo de Deus. E esta inversão eclesiológica muito contribuiu para o que nós vivemos hoje. Bacana. Hoje, esta igreja da proximidade, esta igreja em saída, nada mais é do que essa compreensão que a igreja existe no mundo para servir e servir em todas as realidades nas quais ela se encontra, né? E essa dissociação que existia antes na mentalidade popular de igreja distante do mundo, agora não. A partir do Concílio Vaticano II, a igreja, fazendo a experiência de Deus que se encarnou na nossa história, se encarna também na história. Então, tanto a compreensão do próprio ministério ordenado, da vida dos padres, da sua missão, foi abrangida, quanto a identidade eclesial, nosso modo de ser igreja enquanto povo de Deus. Então, vejo que para a formação presbiteral nós tivemos um ganho altíssimo, porque podemos refletir sobre a nossa identidade, buscando uma identificação maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo em vista de uma fidelidade às origens, né? E desta experiência maior da Igreja Povo de Deus. Maravilhoso. Eu morro de pena de uma conversa dessa na TV, porque o tempo na TV voa assim, sim, numa celeridade e a gente fica tomado de questões. Pedro, já infelizmente a última questão, mas fale também a partir do ponto de colaboração sua como assessor editorial de um instrumento de comunicação da fé tão importante como uma editora. Isso também é um fruto do concílio, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que, ainda retomando o que o padre Marcos disse, e eu acho que é válido, que é a questão da comunhão, da participação e da proximidade. E o que nós buscamos enquanto editora é justamente fazer com que essas obras possam aproximar o leigo do sacerdote, do bispo, do clérigo, não é? Aqueles que têm uma vida religiosa, ou seja, a missão da Paulus é fazer com que o concílio continue acontecendo.
essa demanda de formação que existe, por exemplo, a proximidade da palavra de Deus, que vem ali com a Dei Verbum, né, com o chamado para que haja aí traduções mais voltadas para o povo, com notas, com esmero de introduções e tudo mais. A editora, em que com muita alegria trabalho, e vejo isso também como uma missão, ela se preocupa em fazer com que o concílio aconteça. Não só nas Sagradas Escrituras, como disse, que é, sem dúvidas nenhuma, aquilo que a Paulus faz com maior destaque, não é? Mas também naquilo que é a formação do povo de Deus, a formação sacerdotal, fazer com que o concílio aconteça. Tal qual a TV Pai Eterno, que tenta e consegue, à sua maneira, fazer com que o concílio aconteça na comunicação, a Paulus também, enquanto editora, busca fazer com que o concílio aconteça naquilo que é a competência da sua missão, daquilo que é o chamado de Deus a Alberione, lógico, a todos os colaboradores e sacerdotes e religiosos paulinos. Pedro Luiz, pode dar o seu tchau também, porque eu já encerro com você. Passo a palavra para o Padre Marcos e ele despede. Pode dizer tchau. Obrigado, viu, Pedro? Até mais. Foi um prazer, Padre Marcos, Padre Antônio. Obrigado. Bom trabalho. Tchau. Padre Marcos, suas palavras finais. Caro Padre Donizete, todos que nos acompanham, neste breve comentário acerca da riqueza do concílio, que esta fala inicial, aquilo que foi proposto aqui enquanto reflexão, seja apenas um pontapé de um compromisso de aprofundar na riqueza que é o Vaticano II para a Igreja. Que nós podemos fazer e acentuar em nossa liturgia nos dias de hoje é fruto dessa experiência conciliar. O acesso que temos à palavra de Deus é fruto dessa abertura conciliar a partir do primado da palavra e da acessibilidade da palavra a todo o povo de Deus. Que nós possamos crescer nessa consciência de comunhão e superar toda aquela visão contrária. E gostaria só de citar que muitas das vezes alguns utilizam da imagem de Bento XVI para pontuar questões do concílio contrárias, e recentemente o Papa Bento XVI publicou uma entrevista dizendo dos pontos do concílio maravilhosa, resguardados. Maravilhosa. Então a gente tem que resgatar essa consciência que o concílio continua como um fruto que tem eficácia e efetividade na vida da igreja, porque é um dom de Deus. Se perdermos essa consciência que é um dom do Espírito Santo à igreja reunida, nós correremos o risco de sempre sermos senhores da própria igreja e da própria história, não deixando assim o primado da graça, o primado do Espírito Santo que se dá sempre na comunhão. Então que a gente possa crescer. Nesses últimos tempos, Papa Francisco tem dado um grande rumo à igreja conciliar. Não que os outros não fizeram, mas que agora os tempos são mais favoráveis e, dada a urgência dos fatos, dos acontecimentos, nós temos que abraçar aquilo que nós temos de mais seguro. A riqueza que nos chegou pela iluminação de outros a partir de uma experiência de fé, a partir de uma experiência conciliar. Maravilhoso. Quando estamos juntos, temos essa afirmação de que o Espírito traz para nós uma assertividade maior. Então, obrigado pela atenção e pelo convite, e que tenhamos outros encontros, né? Valorizando tantas pessoas aí que estão trabalhando nessa perspectiva de aproximar a riqueza que a igreja tem de todo o povo de Deus, desde aquele mais simples até aquele que já atua há muito tempo nas comunidades. Maravilhoso, Minas Gerais e São Paulo aqui hoje nessa sala, nessa roda de conversa. Café com leite gostoso nessa tarde. Amém. Um grande abraço. Bom trabalho para vocês.